Evangelho de João, capítulo 6. Leitura do texto. Depois dessas coisas, Jesus atravessou o mar da Galileia, que é o de Tiberíades. Uma grande multidão o seguia, porque tinha visto os sinais que ele fazia na cura dos enfermos. Então Jesus subiu ao monte e sentou-se ali com os seus discípulos. Ora, a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, erguendo os olhos e vendo que uma grande multidão se aproximava, disse a Felipe: "Onde compraremos pão para lhes dar de comer?" Mas Jesus dizia isto para testá-lo, porque sabia o que estava para fazer. Felipe respondeu: "Nem mesmo 200 denários de pão seriam suficientes para que cada um recebesse um pedaço." Um dos seus discípulos, chamado André, irmão do Simão Pedro, disse a Jesus: "Aqui está um menino que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tanta gente?" Jesus disse: "Façam com que todos se assentem no chão." Havia muita relva naquele lugar. Assim os homens se assentaram e eram quase 5.000. Então Jesus pegou os pães e, tendo dado graças, distribuiu entre eles, e também igualmente os peixes, tanto quanto queriam. E quando já estavam satisfeitos, Jesus disse aos seus discípulos: "Recolham os pedaços que sobraram, para que nada se perca." Assim, pois, o fizeram, e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada, que sobraram depois que todos tinham comido. Quando as pessoas viram o sinal que Jesus havia feito, disseram: "Este é verdadeiramente o profeta que deveria vir ao mundo." Jesus ficou sabendo que estavam para vir com a intenção de fazê-lo rei à força. Então ele se retirou outra vez sozinho para o monte. Ao final do dia, os discípulos de Jesus desceram para o mar, e entrando num barco passaram para o outro lado, rumo a Cafarnaum. Já estava escuro, e Jesus ainda não tinha ido até onde eles estavam. E o mar começava a ficar agitado, porque soprava um vento forte. Os discípulos já tinham navegado uns 5 ou 6 quilômetros, quando viram Jesus andando sobre o mar, aproximando-se do barco, e ficaram com medo. Mas Jesus lhes disse: "Sou eu, não tenham medo." Então eles o receberam com alegria, e logo o barco chegou ao seu destino. No dia seguinte, a multidão que tinha ficado do outro lado do mar notou que ali havia apenas um pequeno barco e que Jesus não tinha entrado nele com seus discípulos, tendo estes partido sozinhos. Entretanto, outros barquinhos de Tiberíades se aproximaram do lugar onde a multidão havia comido o pão depois que o Senhor deu graças. Quando aquela multidão viu que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, entraram nos barcos e partiram para Cafarnaum à procura de Jesus. E tendo-o encontrado no outro lado do mar, lhe perguntaram: "Mestre, quando o Senhor chegou aqui?" Jesus respondeu: em verdade lhes digo que vocês estão me procurando não porque viram sinais, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Trabalhem, não pela comida que se estraga, mas pela que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem dará a vocês, porque Deus, o Pai, o confirmou com seu selo." Então lhe perguntaram: "Que faremos para realizar as obras de Deus?" Jesus respondeu: "A obra de Deus é esta, que vocês creiam naquele que ele enviou." Então eles disseram: "Que sinal o Senhor fará para que vejamos e creiamos no Senhor? O que o Senhor pode fazer? Nossos pais comeram maná no deserto. Como está escrito, deu-lhes a comer pão do céu." Jesus lhes disse: em verdade lhes digo que não foi Moisés quem deu o pão do céu para vocês. Quem lhes dá o verdadeiro pão do céu é meu Pai, porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Então lhe disseram: "Senhor, dei-nos sempre desse pão." Jesus respondeu: "Eu sou o pão da vida. Quem vem a mim jamais terá fome, e quem crê em mim jamais terá sede. Porém eu já disse que vocês não creem, embora estejam me vendo. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum lançarei fora, porque eu desci do céu não para fazer a minha própria vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade de quem me enviou é esta, que eu não perca nenhum de todos os que ele me deu. Pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia. De fato, a vontade de meu Pai é que todo aquele que vir o Filho e nele crer tenha vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia." Então os judeus começaram a murmurar contra ele, porque tinha dito: "Eu sou o pão que desceu do céu." E diziam: "Este não é Jesus, o filho de José? Por acaso não conhecemos o pai e a mãe dele? Como é que ele agora diz desci do céu?" Jesus respondeu: "Não fiquem murmurando entre vocês. Ninguém pode vir a mim se o Pai, que me enviou, não o trouxer. E eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas: e todos serão ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que ouviu e aprendeu do Pai, esse vem a mim.
Não que alguém tenha visto o Pai, a não ser aquele que vem de Deus, que já viu o Pai. Em verdade lhes digo que quem crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Os pais de vocês comeram o maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que todo aquele que nele comer não pereça. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Então os judeus começaram a discutir entre si, dizendo: como é que este pode nos dar a sua própria carne para comer? Jesus respondeu: em verdade lhes digo que se vocês não comerem a carne do Filho do Homem e não beberem o seu sangue, não terão vida em vocês mesmos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeira comida, e o meu sangue é verdadeira bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu permaneço nele. Assim como o Pai, que vive, me enviou, e igualmente eu vivo por causa do Pai, também quem de mim se alimenta viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu, em nada semelhante àquele que os pais de vocês comeram, e mesmo assim morreram. Quem comer este pão viverá eternamente. Jesus disse essas coisas quando ensinava na sinagoga de Cafarnaum. Muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram: duro é este discurso, quem pode suportá-lo? Mas Jesus, sabendo por si mesmo que os seus discípulos murmuravam a respeito do que ele havia falado, disse-lhes: isso escandaliza vocês? Que acontecerá então se virem o Filho do Homem subir para o lugar onde primeiro estava? O Espírito é que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu lhes tenho falado são espírito e são vida, mas há descrente entre vocês. Ora, Jesus sabia desde o princípio quais eram os que não criam e quem iria traí-lo. E prosseguiu: por causa disso é que falei para vocês que ninguém poderá vir a mim, se não lhe for concedido pelo Pai. Diante disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Então Jesus perguntou aos 12, será que vocês também querem se retirar? Simão Pedro respondeu: Senhor, para quem iremos? O Senhor tem as palavras de vida eterna, e nós temos crido e conhecido que o Senhor é o Santo de Deus. Então Jesus lhes disse: não é fato que eu escolhi vocês, os 12, mas um de vocês é um diabo. Ele se referia a Judas, filho de Simão Iscariotes, porque este, sendo um dos 12, era quem o haveria de trair. Amém. Concluída a leitura do texto, vamos aos comentários. Observe que João, o autor do livro, reforça por diversas vezes que algumas pessoas seguiam Jesus apenas pelos sinais que ele realizava. E neste capítulo, ele cita uma multidão que o seguia porque viu as curas que Jesus fez. Note ainda que novamente João faz menção a uma festa judaica, neste caso a Páscoa, o que ajuda a entender o motivo de haver uma multidão de judeus que estavam em Jerusalém para celebrar essa festa do judaísmo. Lembrando que a Páscoa é realizada para a memória da libertação dos israelitas da escravidão do Egito. Os detalhes estão no livro de Êxodo e têm um forte significado de liberdade e fé no poder de Deus. Voltando ao contexto do capítulo 6, antes que ocorresse o milagre da multiplicação dos pães, qual foi a pergunta de Jesus ao discípulo Filipe quando ele viu a multidão chegando? Foi a seguinte: onde compraremos pão para tanta gente comer? É interessante a forma didática como Jesus trata os discípulos. Alguém que tenha filhos ou já educou alguma criança já deve ter feito perguntas como: que cor é essa folha da árvore? Por exemplo. Na verdade, você sabe que a folha é verde, mas está checando se a criança também a vê assim, se ela sabe as cores. Você está educando. Assim fez Jesus com Felipe, pois ele já sabia que multiplicaria os pães, mas estava educando e também testando se Felipe tinha esse conhecimento e fé sobre o que Jesus seria capaz de fazer. O milagre da multiplicação dos pães, além de cumprir com o simbolismo relacionado ao maná oferecido por Deus no deserto, relatado lá no Antigo Testamento, onde houve provisão de Deus ao seu povo, também faz uma alusão ao que seria a última ceia de Jesus com seus discípulos, onde ele tomou o pão, agradeceu, partiu e distribuiu. Sobre a multidão que estava lá, o texto fala em 5.000 homens, mas segundo alguns estudiosos, se somasse as crianças e as mulheres, deveria ser algo em torno de 20.000 pessoas. Contra todas as probabilidades, Jesus alimenta todas aquelas pessoas. Evidentemente, depois de provarem um milagre como esse, o povo queria instituir Jesus como rei. Mas Jesus saiu dali e seguiu para fazer a sua costumeira oração em locais isolados. É preciso entender que Jesus, em sua primeira vinda, tinha um compromisso relacionado ao plano de Deus para a humanidade.
e iria padecer por todos nós, pelos nossos pecados. Então, não faria sentido que a multidão o tornasse rei à força naquele momento, pois certamente fariam isso para criar uma resistência de luta contra o então Império Romano, e este não era o plano de Deus. Mas vale reforçar que a segunda vinda de Jesus será diferente. Ouça o que está registrado no Evangelho de Mateus e no livro de Apocalipse de João. Em Mateus 24:30, temos as palavras do próprio Jesus falando de sua vinda. Ele diz: "Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória." Já o Apocalipse de João, capítulo 19, nos traz o seguinte, se referindo à visão de Jesus em sua segunda vinda: "No seu manto e na sua coxa está escrito um nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores." Portanto, no momento da primeira vinda, a única coroa que o Senhor Jesus aceitaria seria a coroa de espinhos, pois este era o plano de salvação, da expiação. A palavra expiação significa sofrer, ou pagar pelos erros ou pecados. Vem do latim ex, que significa fora, afastar, e de piare, que significa aplacar ou purificar. O termo, então, significa purificar ou aplacar algo, afastando a culpa. Continuando o texto, logo após o momento da multiplicação, João fala do momento em que Jesus andou pelas águas. Podemos ler essa passagem também pela perspectiva do discípulo Mateus, além de João, que traz mais detalhes deste evento em seu evangelho. Veja lá em Mateus 14 que após despedir a multidão, Jesus vai para um local isolado para orar. Após aguardar aquela multidão ir embora, enquanto seus discípulos seguem de barco para Cafarnaum. E no momento em que o mar estava muito agitado, provavelmente o barco estava prestes a virar, Jesus aparece andando sobre as águas. E sabemos por meio do evangelho de Mateus que assim que Jesus entra no barco com Pedro, o vento cessou. Pense agora, quem teria poder de acalmar o vento ou a tempestade? O livro dos Salmos, no capítulo 89, versos 8 e 9, nos traz essa resposta através da escrita de Davi, que diz: "Ó Senhor, Deus dos exércitos, quem é poderoso como tu és, Senhor, com a tua fidelidade ao redor de ti? Dominas a fúria do mar, quando as suas ondas se levantam, tu as acalmas." Então, a resposta é: Deus. Somente Deus é poderoso para ter esse controle sobre a sua natureza. Portanto, é mais uma forma de evidenciar a divindade de Jesus. Bom, seguindo. Logo depois, a multidão foi para Cafarnaum em busca de Jesus. E logo que o encontraram, iniciaram um diálogo com ele, que ensinava na sinagoga. Jesus reforçou que muitos os buscam por conta de seus sinais, neste caso, devido à multiplicação dos pães. Contudo, Jesus ensina ainda que para além das pessoas esforçarem-se em seus trabalhos e obras para obterem a comida, no caso, o pão, deviam principalmente empenhar-se pela comida que traz a vida eterna. Portanto, elas deveriam crer nele como Cristo, o enviado de Deus, pois Jesus era o pão da vida e era assim que ele se referia a si mesmo. Depois, Jesus também fez referência à sua morte de cruz e disse que aquele que não comesse de sua carne e não bebesse de seu sangue não teria vida em si mesmo. Evidentemente que Jesus falava de algo com aspecto espiritual, no sentido de crer, de confiar, que a morte dele seria para perdoar os pecados da humanidade, a expiação que falamos antes. Em seguida, Jesus fala também em ressuscitar os que creem nele no último dia. Portanto, que possamos nos nutrir da esperança de que somente em Cristo viveremos eternamente. Os discursos de Jesus não foram fáceis de serem digeridos, entre aspas, por muitos de seus discípulos que estavam ali. Por isso eles comentaram: que difícil é este discurso, quem pode suportá-lo? E muitos deixaram de seguir Jesus naquele momento. Mas, perceba, Jesus não se impressionava com a sua popularidade ou falta dela. Muito pelo contrário. Como já dissemos, Jesus se baseava na agenda do Pai. Tudo o que ele fazia tinha um propósito específico e não havia qualquer preocupação em agradar ou em desagradar alguém com o seu discurso. No entanto, lembre-se de onde Jesus estava antes de atravessar o mar andando pelas águas em direção a Cafarnaum. E onde estava em diversos momentos de seu ministério. Ele estava orando. Então, que fique claro que Jesus não tinha preocupação em agradar ou em desagradar, pois por meio de suas constantes orações,
Ele sabia que estava no centro da vontade do Pai, fazendo aquilo pelo qual ele foi enviado a fazer. Tendo isso em vista, trazendo para a nossa realidade do dia a dia, antes de decidir adotar uma postura de querer ou agradar quem quer que seja, sem preocupação com isso como Jesus fazia, lembre-se antes de orar, como também Jesus fazia. E também examine os seus reais motivos para isso, pois não é possível ancorar-se nesse trecho das Escrituras para deliberadamente sair desagradando ou agradando pessoas com o objetivo de, por exemplo, satisfazer o próprio ego. Algo como eu sou assim mesmo, ou falo o que penso, dou a quem doer, ou o oposto, falando apenas o que agrada para ser popular. Essa não é a base que o texto nos passa. Aqui, Jesus, em plena comunhão com o Pai, está levando a verdade aos seus ouvintes. Este comportamento é respaldado pelo texto no sentido de estar cumprindo com a vontade do Pai, trabalhando para o progresso do reino de Deus na terra. Portanto, a melhor forma de você estar seguro para levar a verdade de Deus é estando em plena comunhão com Jesus. Um bom modo de fazer isso é seguir o exemplo dele, que é orando. Então ore e ore novamente. Por fim, Jesus, mostrando segurança em suas palavras, mesmo quando muitos de seus discípulos tinham ido embora, pergunta aos 12 discípulos: E vocês, querem ir com eles? Como se dissesse, não se sintam obrigados a ficar. Caso não concordem ou também achem que seguir a Jesus é algo difícil ou até impossível, fiquem à vontade para ir embora. Mas, neste momento, Pedro disse algo que vale muito para cada um de nós registrarmos. Ele disse: Senhor, para quem iremos? O Senhor tem as palavras de vida eterna, e nós temos crido e conhecido que o Senhor é o Santo de Deus. Ou seja, Pedro reconheceu que não há outro caminho, não há outro discurso, não há outra forma de viver, pois apenas Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Veremos essa afirmação mais à frente, quando chegarmos no capítulo 14 do livro de João. E você vai perceber que o texto tem os artigos definidos, ou seja, que Jesus é o caminho, é a verdade e é a vida. Então, não há outro fora dele. Concluindo, uma breve reflexão. Sobre a multiplicação dos pães, a qual Jesus transformou os 5 pães e os 2 peixinhos em uma provisão para mais de 5.000 pessoas, podemos tirar ensinamentos práticos para a nossa caminhada e para os nossos dias. Avalie só como Jesus agiu nessa situação. Primeiro, para multiplicar, ele se valeu dos 5 pães e dos 2 peixinhos do menino. Lição prática para as nossas vidas. Use o que você já tem em mãos hoje. Não espere ter o cenário absolutamente perfeito para começar a multiplicar. Tenha fé em Deus e faça com o que você já tem hoje. Se Deus já colocou algo em suas mãos, então lembre-se do conselho de Salomão, que está em Eclesiastes 10:9, onde ele diz: Tudo que vier às suas mãos para fazer, faça-o conforme as suas forças. Então, faça com excelência e principalmente faça para Deus, conforme Paulo nos orienta em sua carta aos Colossenses, capítulo 3, verso 23, onde ele diz: Tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para as pessoas. Portanto, faça com o que você já tem em mãos, faça bem feito, com excelência e faça para Deus. Segundo, Jesus pediu para que os discípulos organizassem as pessoas de modo que todos se assentassem. Lição prática para as nossas vidas. Tente se colocar no lugar dos discípulos e daquela multidão. Perceba que eles obedeceram fielmente à ordem de Jesus. Lá estavam 5 pães e 2 peixinhos. Então avalie o tamanho da fé deles, pois estamos falando de uma organização de 5.000 pessoas sentadas para receber algo que ainda não existia, mas ainda assim obedeceram à ordem de Jesus e se organizaram. Portanto, assim seja na sua vida. Você tem pedido algo a Deus, mas ainda não vê? Então, pela fé, organize as suas ações e a sua vida para receber. Deus trabalha de forma ordenada e o milagre não havia acontecido, mas todos já estavam previamente organizados para recebê-lo. Então, creia que o seu milagre virá, se for algo para glorificar a Deus. Mas não perca tempo e, enquanto ele ainda não acontece, organize-se para isso com fé. Terceiro,
Então Jesus pegou os pães e, tendo dado graças, distribuiu entre eles. Lição prática para as nossas vidas. Em outras palavras, antes de qualquer coisa, Jesus agradeceu. Por favor, isso é tão simples, mas tão importante. Não somente pelo alimento que você recebe, mas por toda a provisão que vem de Deus. Seja grato. Vou repetir, por favor, seja grato. Paulo, em sua carta aos Efésios, no capítulo 5, diz que devemos sempre dar graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele diz por tudo, não por partes, mas por tudo. Em resumo, comece com o que você tem em mãos. Organize-se e, desde já, agradeça a Deus.